Em 2008, uma banda canadense chamada Sons of Maxwell recebeu o convite para fazer uma mini turnê em Nebraska, nos Estados Unidos. Eles compraram a passagem com a United Airlines. No dia da viagem, o vocalista da banda, Dave Carroll, foi para o aeroporto e perguntou para a atendente se ele podia levar o violão dele junto com ele na cabine, em cima do avião. Ela falou que não, porque ele era muito grande, tinha que despachar. Ele já imaginava que precisaria despachar, só colocou o violão na esteira então e bora. A viagem deles tinha uma escala em Chicago e estava até indo tudo bem quando o avião pousou para a escala e uma mulher que estava sentada atrás do pessoal da banda comentou: "Meu Deus, o pessoal está arremessando violões ali, hein?" O Dave já virou daquele jeito. É o quê? Arremessando violões? Como assim? Ele mesmo não conseguiu ver o que ela estava vendo pela janela, porque a asa estava tampando. Mas ele ficou muito preocupado, afinal, o violão dele estava lá. Como era só uma escala e ainda tinha mais um voo, ele começou a tentar alguma ajuda com o pessoal da United para poder ver se estava tudo bem com o violão dele. E também para poder pedir mais cuidado, né? Claro. Só que a galera da United estava cagando para ele. O aeroporto de Chicago é uma confusão, estava lotado e estava todo mundo fugindo dele. Ele não conseguiu ser atendido por ninguém e como ele tinha mais um voo, ele teve que ir embora, teve que pegar a conexão dele. Quando chegou no destino final, ele pegou o violão dele no despacho de bagagem, mas ele nem conseguiu abrir na hora, porque parece que tinha duas keys, o violão ficava super protegido, dava muito trabalho para poder abrir. Então ele não abriu na hora. E também não tinha ninguém da United no aeroporto, já estava um horário mais avançado, então ele decidiu ir para o hotel descansar e conferir isso depois. No dia seguinte, eles foram passar o som. O Dave foi pegar o violão dele e ele estava todo quebrado. Tipo assim, quebrado em vários lugares, não tinha como consertar, estava destruído. Por sorte, ele tinha levado um violão reserva, que não tinha quebrado e quebrou o galho na turnê, com o perdão do trocadilho. Mas deu tudo certo com os shows, eles conseguiram tocar, foi um sucesso, maravilha. Mas ele não tinha esquecido da história, porque quebraram o violão preferido dele, que custava uma fortuna, e além de tudo não tinham atendido ele direito. No dia de ir embora, então, ele voltou no balcão da United falando que ele precisava reclamar no aeroporto de origem, no Canadá. Chegando no Canadá, ele foi no balcão da United, mandaram ele ligar no número, ligou no número, caiu no telemarketing indiano, mandaram ele levar o violão não sei aonde. Resultado, ele passou 7 meses sendo passado de um atendente para o outro e não conseguiu nada. E aí ele falou para a última atendente: se eu fosse um advogado, eu ia processar vocês, mas como eu sou músico, eu vou fazer o que eu sei fazer. E aí ele fez isso. Ele fez essa música e um clipe chamado United Breaks Guitars, que é United Quebra Violões. Postou no YouTube e a música viralizou. Só que vamos lembrar que isso foi em 2008. Não existia muito essa coisa de um vídeo viralizar. Um vídeo viralizar naquela época significava que todo mundo ia ficar sabendo. Porque a história apareceu em todos os canais de TV, em todos os blogs, nos sites, apareceu em todo lugar. Se você pesquisar essa história na internet, vai ter muita gente falando, inclusive, que as ações da United na bolsa caíram 10%, que a empresa perdeu 180 milhões de dólares, mas isso não é verdade. A empresa não chegou a perder essa grana toda, mas pegou mal, pegou muito mal. Pensa se você iria querer mandar sua malinha de United depois de saber dessa história. Não ia, ou pelo menos ia ficar com o pé atrás. E esse é um caso simbólico porque ele representa uma mudança no jogo. Os clientes e as clientes passaram a ter voz. A partir daí, essa voz foi só aumentando. E quem empreende precisa entender isso muito bem. Esse é o Pequeno Empreendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. O que toda empresa quer? Quer cumprir o seu propósito, aumentar a venda, poder chegar em mais gente. E para chegar em mais gente vai precisar de comunicação, vai precisar de publicidade, de publicizar a marca, de divulgar. E se você precisar se comunicar com o público, você precisa entender como se comunicar com esse público, certo? Muita gente gosta de usar uma analogia com relacionamentos. Como se eu fosse chegar para uma mulher e falar: opa, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou bonito, eu sou legal e eu sou inteligente. Que tal você me beijar? Claro que não, né? Você vai precisar conversar, se apresentar, conhecer a pessoa, trocar meia dúzia de palavras e quem sabe depois, só depois, você pode conseguir um beijo. Essa é a analogia clássica para poder explicar essa relação com o público. Eu não acho ela a melhor analogia do mundo, especialmente aqui no Brasil, que a gente gosta de beijar todo mundo.
mas ela ajuda a gente a começar a entender o tema, a entrar na ideia. O fato é, antes das redes sociais, pensa quantos milhares de casos aconteceram igual ao do Dave, o cantor lá da United Airlines. Pensa em quantos violões foram destruídos pela United. A pessoa podia tentar processar, brigar, xingar, não ia conseguir nada. O máximo que ela ia conseguir era ficar com dor de cabeça. Hoje em dia é um post, um videozinho, acabou. O poder que o público tem aumentou demais. E a empresa que não entender isso não vai durar 5 minutos. Bom, eu estudei muito isso porque eu fiz publicidade e propaganda. Eu não era o melhor aluno do mundo, mas se tem uma coisa que eu lembrei do curso, é essa frase. A comunicação mudou do paradigma informacional para o paradigma relacional. São as palavrinhas difíceis, mas é bem fácil de entender. Antes, a comunicação era de um emissor para um receptor, ou seja, da empresa para o público. A empresa tentava enviar uma mensagem com o mínimo de ruído possível, para que fosse o mais bem recebida possível. Era um caminho só, por isso o nome informacional, para tentar passar a informação da melhor forma. Depois, a comunicação passou a ser relacional ou dialógica, ou seja, a mensagem sai da empresa, mas o público pode responder. Ele não vai só receber isso passivamente. Ele pode responder, depois a empresa pode responder de novo, e assim vira uma conversa, uma relação, um diálogo. Por isso o nome relacional ou dialógica. Isso é uma coisa fácil de ver. É só você abrir aí o Twitter, o X, e colocar o nome de uma marca famosa, que você vai ver um tanto de gente comentando alguma coisa sobre a marca. Às vezes a marca responde na própria mensagem da pessoa, às vezes a marca não responde, mas às vezes a pessoa responde, aí a marca responde, a pessoa responde em cima, vira uma conversa. Antes, isso não existia. E na faculdade, quando eu conheci essa ideia aí, eu achava que era uma coisa simples, que todas as marcas já entendiam, que já faziam isso. Só que não, a maior parte das empresas continua agindo como se estivesse no outro paradigma. Até porque essa história de rede social é relativamente recente. O melhor exemplo disso é o termo público-alvo. Ele é muito usado e ele é muito paradigma antigo. É como se você pensasse num alvo e a sua mensagem como uma flecha que precisa acertar em cheio aquele alvo. E não é assim que funciona. O público, ele não é um alvo, ele muda, ele não fica parado ali na parede. E a mensagem não é uma flecha que você atira, é um bate-papo, é uma conversa, é uma coisa que vai e vem. Tá, mas o que isso te interessa na prática então? Bom, interessa que não adianta você fazer um panfleto escrito "compra aqui na minha padaria", porque isso aí é paradigma antigo. Cadê a conversa? Cadê o diálogo? E entenda que o diálogo não é necessariamente uma conversa de um bate-papo ao vivo. O diálogo é basicamente você entender que não adianta querer socar publicidade goela abaixo do público. É parar de interromper a pessoa e passar a agregar valor para ela. Agregar valor é ser útil. Não é ser um chato que fica enchendo o saco só querendo vender. Eu vou dar um exemplo, escuta isso. E aí, então, nesse dia eu tava lá limpando o peixe e a Doroteia veio e pulou. A gente volta depois do intervalo. Alô, ouvintes do Rádio Novelo apresenta, aqui é... Olha como isso é chato. Eu tô ali no meu momento de descanso, escutando um podcast para relaxar, divertir. Eu pago o Spotify para não receber anúncio. Aí vem a empresa e faz o quê? Interrompe o meu podcast para colocar um anúncio. Eu fico com raiva da empresa. Às vezes pode ser até uma coisa interessante, mas ela podia ter pegado o dinheiro que ela gastou para poder fazer o anúncio e ter colocado no outro podcast. Quem sabe aí teria alguém escutando que estava interessado pelo tema, gostaria muito de escutar sobre o assunto. E tem um monte de empresa que faz isso. Tem uma que chama Genera, que vende aqueles mapeamentos de DNA que você descobre doença, de onde que você veio, de onde que o seu DNA veio, alergia, um monte de coisa. Essa Genera fez uma parceria com um podcast famoso e lançou alguns episódios sobre essas coisas de DNA. Tipo assim, como que é feito esse sequenciamento, o que tem de interessante nessa coisa de mapear DNA. Você só descobre que o episódio é patrocinado no final do episódio. Por quê? Porque é um conteúdo legal, ele é interessante, ele agrega valor. Aí fica uma imagem legal da empresa. A empresa ela foi útil para você. Ela não te interrompeu no momento e falou assim, compra um teste de DNA. Ela te deu um conteúdo super interessante, você entendeu mais sobre DNA, ficou interessado, foi lá depois e comprou. Isso é um exemplo de conteúdo digital, que é um dos 6 pilares do que eu chamo de comunicação sem interrupção. Pensando nesse tema, eu cheguei numa teoria autoral de que existem basicamente 6 tipos de comunicação
que não interrompem, né? Comunicações que agregam valor. Esse aí da empresa de DNA é um conteúdo digital, que é basicamente todo tipo de produto digital criado por uma empresa e que seja disponibilizado gratuitamente, que esse não é produto, mas que tenha algum conteúdo relevante para as pessoas. Pode ser um podcast, pode ser um canal no YouTube, e-mail marketing, e-book, tanto faz. O importante é agregar valor e não só divulgar a marca. A MRV, por exemplo, tem um canal ensinando a decorar os apartamentos. Hoje em dia o jeito mais fácil é pagar uma pessoa influenciadora para criar conteúdo para sua empresa. A Perdigão fez um programa com a Dani Calabresa ensinando receitas usando calabresa. A Leroy Merlin patrocina o Matheus Litt para ele fazer umas obras malucas. A empresa coloca alguém para criar esse conteúdo para ela, seja de entretenimento ou seja um conteúdo informativo ou mesmo os dois. Mas aí acaba agregando valor para você e de graça. O segundo tipo é a criação de evento próprio. Quem faz muito isso é a Red Bull. Ao invés de ir lá e pagar para o campeonato, chamar Campeonato Brasileiro Açaí, que é um nome horrível, ela vai e cria um evento que chama Red Bull BC One, que é um evento de dança incrível, cheio de breakdance. Ou então cria um campeonato de carrinho de rolimã ou de carro voador, por aí vai. Mas pode ser uma coisa pequena. Uma livraria pode organizar um clube do livro, uma churrascaria pode organizar um campeonato de churrasco, sei lá. Quando eu tinha uma agência de comunicação, a gente organizava uma roda para falar de economia pessoal. Pode ser qualquer evento, desde que seja organizado pela marca e gere valor para as pessoas. O terceiro tipo é a ativação em evento ou em pontos de venda. Pode ser um lounge para você descansar quando está num show, e aí os puffs são todos da marca. Ou então uma torre de carregar celular do lado do aeroporto, ou até aquelas degustações de queijo que de vez em quando tem no seu mercado. É uma forma de chamar atenção para a marca e que agrega valor para o público. Você está ganhando um queijinho ali, de graça, acaba se interessando e acaba comprando depois. Mas se você não comprar, não tem problema, você vai comer o queijo do mesmo jeito. O quarto tipo é a mala direta, os famosos mimos. Eu não estou falando de um mimo que vai ser enviado para um influenciador, porque aí quem estaria ganhando valor seria o influenciador. Eu estou falando de um mimo que vai ser enviado para você, para o público, para o cliente. Tipo, a Stella lançou uma cerveja nova sem glúten. E aí, para divulgar, eles fizeram uma ação em que algumas pessoas ganhavam um pack de cerveja de graça. Lógico que você vai ficar super feliz de ganhar uma cerveja de graça e, dependendo, vai até postar nas redes sociais divulgando a marca de forma super orgânica, né? Isso para a marca é ótimo. O quinto tipo é a criação de produtos, mas não é o produto em si que a sua empresa vende. Estou falando aqui de um brinde, tipo uma viseira com a logo da empresa, vai ser distribuída na praia, sei lá, um caderno bonito, um porta-celular, dependendo, pode até ser um produto digital. A Adobe criou um site que chama Adobe Color, e aí você consegue montar uma paleta de cores de graça. É um produto digital. Enfim, é uma forma de divulgar a empresa e que agrega valor, contando que não seja aqueles brindes porcaria que você vai jogar fora na primeira esquina. E o sexto e o último tipo é a intervenção urbana, que é qualquer coisa que tenha relação com a cidade. Por exemplo, aquelas bikes de banco, ou então aquela bike da Itaú, da Unimed, que você consegue alugar, é um preço barato e você pode rodar pela cidade com aquela bike. A empresa pode fazer uma parceria com a prefeitura, instalar a lata de lixo com a marca dela, pode cuidar do jardim, igual às vezes ela faz, pode cuidar de um ponto de ônibus, sei lá. Esses são os 6 tipos de comunicação que agregam valor. Olha como é que é fácil, não tem nenhuma roda sendo inventada, isso já existe. E se você não quiser descartar a comunicação tradicional, você pode fazer meio a meio, pode fazer um pouco da sem interrupção. Metade do dinheiro é gasto para coisas que agregam valor e a outra é gasta para interromper e encher o saco das pessoas. É melhor do que nada. Mas pense em você como cliente, o quanto é bom quando uma marca agrega valor para você. Só lembra que a comunicação, por mais legal que seja, não salva o produto ou serviço ruim. Então você tem que aproveitar que agora existe um diálogo com o seu público e aplicar isso no seu negócio. Em 2012, o Porta dos Fundos lançou um vídeo brincando com a experiência de comer no espoleto e viralizou porque todo mundo se identificou. Realmente você fica meio aflito quando você vai lá pedir o seu macarrão e às vezes nem era por mal. Os atendentes do espoleto ficavam batendo o pegador no metal para poder soltar os ingredientes. E aí podia parecer que o cara estava impaciente, estava com pressa. De todo modo, o espoleto não foi lá e ignorou a situação. Pelo contrário, eles pagaram o Porta dos Fundos para fazer um vídeo 2 e abriram um canal para receber reclamação de cliente que foi maltratado no espoleto.
Vai lá ler os comentários para ver o que as pessoas falam. Falam que a empresa mandou bem, dão os parabéns para ela, gostaram que a empresa escutou e interagiu com os clientes. A Spoleto entendeu que é um diálogo e que se por um lado ganhou o direito à voz, a empresa ganhou o direito a escutar, ganhou um canal direto com os clientes. Antes, ele ia ter que fazer uma pesquisa para entender por que o pessoal estava parando de consumir, por que o pessoal não estava gostando do Spoleto. Agora, ela só precisa ler os comentários, conversar com o público e agir. A United Airlines não aprendeu nada com o erro dela. Tentou brigar, reclamar, processar, mas no fim das contas o que eu sei é que o Dave e mais um monte de gente nunca mais quis voar de United. Mas provavelmente, se ele teve uma experiência ruim no Spoleto, ele voltaria com ela. Essa história continua, a gente se vê em breve.